Estação Saúde oferece uma estrutura fantástica para você praticar as suas atividades físicas em todas as estações do ano. Quem foi que disse que durante o inverno não dá para praticar a natação, né? Claro que dá. A piscina aquecida, coberta, ótima temperatura, grande oportunidade para você aprender a nadar, inclusive. Você sabe que a natação traz muitos benefícios aí para a nossa saúde, né? E tem promoção lá para você também. Promoção para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness aquático personalizado, técnicas de natação, emagrecimento e hidroginástica também. A Academia Estação Saúde, com sua responsável técnica Angélica Murad, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. Academia Estação Saúde, Rua Francisco Garcia Júnior, 334, com o telefone 988 38 24 64. Já pensou em ter um único plano com a ultra velocidade Vivo Fibra e um super plano pós-pago para o seu celular? Então chegou a hora de você ter o Vivo Total, que está com uma oferta imperdível para 3 pontas, 200 mega para sua casa e 20 GB para o seu celular por apenas R$ 129,99 por mês. É isso mesmo, 200 mega e 20 GB por apenas R$ 129,99 por mês. Incrível, né? É a qualidade da Vivo para você ficar sempre conectado com a ultra velocidade da fibra dentro da sua casa e um plano perfeito para o seu celular, além de toda a praticidade de ter tudo em uma conta única. Não perca esta chance e aproveite agora. Envie uma mensagem para o WhatsApp 35 998 99 89 35 998 99 89 35 e garanta esta super oferta da Vivo Total em 3 pontas para você. O que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Centenário Informações, quarta-feira, dia 13 de julho. 194 dias já se passaram do ano 2022, faltando 171 dias para terminar o ano. Vamos ter entrada da lua cheia hoje às 15 horas e 37 minutos. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Rock. Hoje se celebra um dos estilos musicais mais benquistos em todo o mundo, que até hoje faz sucesso e influencia a juventude. O rock é um ritmo musical que surgiu em meados dos anos 50. Elvis Presley, que ficou conhecido como o rei do rock, ajudou a popularizar esse ritmo também. Hoje comemora-se o Dia do Cantor, né? Dia 13 de julho. Por não existir uma lei que determine a data oficial do Dia do Cantor, muitas pessoas também costumam celebrar esta data no dia 27 de setembro. Comemora-se hoje o Dia do Engenheiro de Saneamento, Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, Dia do Cantor e Compositor Sertanejo, Dia Nacional da Música Caipira e da Viola Caipira também. São essas as comemorações de hoje. Bom, vamos falar a respeito da vacinação aqui, que é super importante, né, gente? Não pode deixar de falar da vacinação contra a Covid, não. Vacinação em 3 pontas esta semana, primeira dose, segunda dose, terceira dose para pessoas acima de 12 anos, quarta dose, pessoas acima de 40 anos, 4 meses de intervalo, terceira dose da Janssen, 4 meses de intervalo também, horário de 8 da manhã às 4 da tarde em todas as salas de vacinas, de 8 às 12 no PSF Dr. Oscar. O PSF Dr. Odilon está temporariamente interditado. Atrasos de Coronavac, Pfizer pediátrica somente na Policlínica, Pfizer adulto, atrasos e gestantes, primeira dose e reforço de adolescente no posto de saúde Catumbi,
das 8 da manhã ao meio-dia. Vacina da gripe disponível em todas as unidades de saúde. E hoje começa o campeonato de truco lá no Córrego do Ouro, né? Campeonato de truco masculino e feminino, na festa Nossa Senhora do Rosário, lá no Córrego do Ouro. Dá tempo de você se inscrever ainda, viu? A premiação é a seguinte, ó, primeiro lugar, troféus e R$ 650, segundo lugar, troféus e R$ 325, isso para o masculino. Para o feminino, primeiro lugar, troféus e R$ 325, segundo lugar, troféus e R$ 165. Inscrição R$ 20, pode ser feita minutos antes de começar o torneio, né? A organização é do Gustavo, do Marcelo, do Jaime e também do José Anilton. Olha, para você que ainda não sabe, a Associação Comercial está ofertando um curso grátis para jovens a partir dos 16 anos, curso sobre relacionamento com o cliente e pós-venda. As inscrições começam hoje na Associação Comercial. Levar o CPF, o RG, comprovante de endereço e declaração escolar. E, se for de menor, ir acompanhado dos pais ou responsáveis. Está aí a grande oportunidade para você se qualificar aí para o mercado de trabalho. Eu quero lembrar que começa amanhã também o Arraiá da Graça, uma realização da paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Muita comida gostosa, papo descontraído também, evento que acontece na Praça Cônigo Francisco a partir das 19 horas e no domingo a partir das 11, né? Não percam. Gente, o nosso Centenário Informações acontece num oferecimento da TD em Máquinas Agrícolas e do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a R$ 10 milhões em Vale Poupança. Muito dinheiro, hein? Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios a doutora Camila Isabela Ardissono Silva, dentista, e hoje nós vamos falar sobre clareamento, né? Doutora Camila, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, o prazer é meu, bom dia a todos os ouvintes e internautas. Que satisfação vir aqui novamente falar um pouquinho da odontologia que eu acredito, da odontologia que pode provocar muita mudança aí. Na outra vez que você esteve aqui, a gente falou sobre a harmonização facial, né? Isso. Continua em moda ainda? O pessoal tem procurado bastante? Sim, ainda? bastante. É. Eu falo que agora eu estou vendo uma procura de harmonização num sentido mais natural. As pessoas querem rejuvenescer, mas sem mudar quem elas são. E isso é muito legal, porque é isso que eu acredito. Não na modificação de rosto, nada disso. É a pessoa se olhar anos mais jovem. E por que não, né? Se isso é tão prazeroso. Com certeza, né? Melhora a autoestima da pessoa, né? Bom demais. Hoje nós vamos falar sobre clareamento. Todo mundo quer ter os dentes bonitos, os dentes branquinhos ainda, né, doutora? Sim, todo mundo. Hoje a gente está numa era em que as pessoas gostam de tirar foto, elas gostam de se sentir bem, né? Tira selfie. E aí elas buscam cada vez mais por procedimentos em onde ela olha e se acha mais bonito. E eu falo que não tem nada de errado nisso, porque tem pessoas que falam assim, beleza é superficial, e não é. Beleza é tão importante, eu falo assim, como a verdade, né? Você se olhar e sentir que é belo, isso é importante. E aí, quando a gente fala em beleza, como não é importante? A gente gosta de olhar uma paisagem e admirar o que é belo. Então, as pessoas gostam disso. Então, cada vez mais... ela se sente agradável, é um sentimento de assim, prazeroso olhar o que é belo e se sentir também que é belo. Então, as pessoas elas procuram mais por esses procedimentos. E dentre eles é o clareamento dentário. Tem uma busca, né, por ter dentes mais claros, porque e isso já vem muito de tempo atrás. No Antigo Egito, eles já procuravam os dentes mais claros. Lá naquela época, eles usavam o vinagre misturado com ácidos e tentavam clarear os seus dentes. Ou seja, essa vontade, esse desejo por dentes mais claros já vem de muito antes, porque isso remete uma imagem de mais jovem. Com os certeza. Dentes mais claros. Agora, todo mundo pode ter os dentes branquinhos ou não? Então, a gente tem que fazer uma avaliação.
né? E eu falo muito isso, que durante a consulta o profissional vai colher todas as informações necessárias. Por isso que eu falo que é muito importante a consulta, não é uma olhadinha. Então, às vezes a pessoa fala assim, tem como você olhar meus dentes? Tem como fazer uma consulta? Porque a gente vai colher ali, a gente vai fazer o exame clínico, a gente vai colher as informações, a gente vai dar as orientações, isso tudo é uma consulta, tá? E aí, eu sempre falo, quando a pessoa quer fazer um clareamento, o desejo dela. Por quê? Não é um branqueamento, é um clareamento. E as pessoas, elas têm diversidade de cores nos dentes. Tem pessoas que têm os dentes mais amarelo, tem pessoas que já têm o dente voltado mais para o branco, outras para o cinza e outros para o marrom. É a tonalidade que a gente fala. Então, quando a nossa proposta é o clareamento, a gente vai clarear, mas dentro da escala de cor daquele paciente. E aí, quando a pessoa tem aquela expectativa, e eu falo, ouvir a queixa e avaliar a expectativa. Porque, às vezes, a pessoa quer um dente branco. E aí, o clareamento por si só não vai resolver o desejo dela. E aí a gente tem que lançar mãos de outros tipos de tratamento. Por isso a importância de procurar um profissional e não sair aí, que nem a gente vê pessoas nessa busca por dentes mais claros, se arriscando aí na internet, comprando produtos sabe lá de onde e colocando a sua saúde em risco. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse produto de internet, que é bom a gente entrar em detalhes sobre isso aí. Mas agora é comum, às vezes, as pessoas querer ter os dentes, tipo artista de novela, que tem aqueles dentes branquinhos que até brilham na tela ali, né? Sim. Nem sempre é possível conseguir aquilo, também através do clareamento, né, doutora? Não, e eu falo muito isso, às vezes a pessoa vem com a imagem, assim, eu quero meu dente claro desse jeito. Assim como ocorre na harmonização, eu quero meu nariz assim. Entendeu? Não é bem assim que acontece. A gente tem que ver também que existe um processo natural de envelhecimento dos nossos dentes. Então, com o passar do tempo, os nossos dentes vão envelhecer, assim como a nossa pele. Então, eles vão envelhecer pelo próprio organismo, a fisiologia, né? E também por fatores vindo de fora, né? Os fatores extrínsecos, alimentação, mastigação. Com o decorrer dos anos, a gente vai desgastando nossos dentes, o que confere uma característica mais envelhecida, um pouco mais escurecida. Então, eu falo assim, que a gente pegar uma pessoa ali por volta dos seus 50, 60 anos e aquele dente totalmente branco, não está tão harmônico, porque é natural que o nosso dente envelheça. Então, dependendo, se a gente não fazer essa avaliação, a pessoa olha para aquela outra e fala assim, nossa, que artificial, e isso não é legal. Então, assim, as pessoas estão nessa busca, elas pegam lá o artista com o dente branco e ela quer aquilo para ela. Só que a profissão daquele artista, às vezes, exige isso dele, entendeu? Diferente da nossa. Então, a gente tem que buscar muito a nossa realidade e fazer um melhor tratamento do que é certo. Tem possibilidade de fazer os dentes ficar branquinho? Tem. A gente vê aí muitos casos de faceta, que vai colocando resina nos dentes, lentes de contato. Então, tem outros tipos de procedimento, mas tem indicação? Porque as pessoas só querem mudança. Mas e o ônus, né? O que vem por trás disso? Qual que é o risco e o benefício? As pessoas têm que estar bem cientes. Então, essa conversa com o profissional é importante, antes da tomada de decisão. Agora, doutora Camila, se a pessoa, por exemplo, não quiser fazer o clareamento, quiser já fazer essa aplicação dessa faceta logo de cara, você pode fazer isso também? Pode, se tiver indicação, sim. Se o dente tiver tudo... Eu falo muito em indicação. Às vezes eu vejo pessoas, e a gente vê casos, relatos, artigos mostrando, pessoas que vai lá e já coloca... Vamos falar das facetas, já coloca as facetas nos dentes, mas a gengiva não estava legal. E, querendo ou não, a resina, em relação a um dente natural, ela tem mais chance de acumular placa. Então, a pessoa tem que estar ciente também que, se ela vai fazer um tratamento desse, ela tem que ser fiel ao dentista. Qualquer pessoa tem que ir regularmente ao dentista. Isso a gente trabalha a prevenção. Mas, dependendo do tipo de procedimento, e a faceta é um deles, tem que casar com o dentista. Tem que estar indo ali sempre para fazer as manutenções. Dentro do prazo, claro que não vai, eu falo sempre, é maneira de falar, mas ela tem que estar indo ali no prazo determinado pelo profissional para fazer as manutenções. Aí sim é uma boa escolha. Mas às vezes eu vejo também que é um dente tão bonito e a pessoa não está enxergando aquilo. E eu converso muito com os meus pacientes a respeito disso. A beleza não é a modificação. A beleza está na gente.
Então, às vezes, a gente vai ressaltar aquilo que todo mundo tem a beleza em si. Às vezes, alguma coisa que a gente tem que mudar e já faz uma grande diferença. Então, assim, às vezes a gente precisa de tratamentos com um padrão de correção maior, mas às vezes um simples tratamento já traz toda a harmonia ali para aquele dente, para aquele sorriso, e isso por si só já basta. A faceta, ela seria tipo de um adesivozinho que cola no dente, ou como é que é isso, doutor? É em resina, que tem as lentes de contato, que até o Ronaldinho Gaúcho colocou e ficou muito bom. E hoje a gente tem as facetas em resina, a resina de consultório, aquela massinha branca, e aí a gente vai ali colocando no dente, ele vai aderindo ao dente. Tá? Muitas vezes a gente não precisa fazer nenhum desgaste ao dente para estar colocando elas. Em outros casos, a gente faz um leve desgaste. Depende muito se o paciente tem mancha nos dentes. Aí, às vezes, a gente precisa tirar ali um pouquinho daquela mancha, colocar várias tonalidades de resina para chegar ao tom que seria legal, ou ideal, ou desejo do paciente. E o resultado fica tão bom quanto o clareamento? Fica assim, não vou mentir não, o resultado dessa faceta fica muito bonito. Mais uma vez eu volto a falar quando bem indicado, porque eu já vi casos em que a faceta eu olho e falo, não ficou legal. Mas às vezes era um paciente também, e eu falo que é legal porque a área da saúde, ela não é exata. Até no termozinho que eu tenho lá no consultório, eu falo muito, um tratamento para dar certo depende da minha técnica, depende da colaboração do paciente e do próprio organismo. Então, assim, não tem como a gente garantir que vai ser 100%, que vai ser sucesso. Imagina se eu coloco faceta num paciente em que eu já vi que não tem uma higienização boa. Eu vou estar sendo antiética. Primeiro eu trabalho essa questão com o paciente de higienização. A hora que eu ver que não, agora é o momento, dá para fazer o que ele quer, o desejo dele, a expectativa dele. Antes disso, não. Agora, quando a gente fala em clareamento, aí tem muitos mitos em torno disso também, né, doutora? No caso, por exemplo, o clareamento, ele deixa os dentes mais sensíveis ou não? A sensibilidade, ela pode acontecer, desde que não respeitada muito a técnica. Ou uma leve sensibilidade a gente tolera, uma sensibilidade mais acentuada, algo está errado, tá? Então, quando o clareamento ele é supervisionado, quando o dentista tem um controle daquele clareamento, as chances de sensibilidade, eu falo assim que aproxima do zero. Eu falo pelos resultados que eu tenho no consultório, meus pacientes podem vir falar que é verdade o que eu estou falando. Eu não tive casos de sensibilidade que interrompesse o clareamento, tá? Na verdade, o que acontece é que o gel clareador, ele vai agir ali na superfície dentária, na superfície do dente. Causa um processo químico. É como se de uma maneira mais assim, fácil de compreensão, é como se eu deixasse aquele dente um pouquinho mais poroso. Então, dependendo do alimento que a gente consome, um alimento às vezes mais ácido, ele penetra ali e provoca um pouquinho de sensibilidade. Mas é muito pouco, porque diante dos recursos que a gente tem hoje, das técnicas que a gente utiliza, e são inúmeras, se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar um tempo bom, a gente dá mais segurança nessa questão de sensibilidade. Além de que a gente já vem acompanhado com pasta de dentes para atuar na sensibilidade. Então, assim, eu posso falar pelos meus casos que é bem segura a questão da sensibilidade. Agora, tem pessoa que já tem os dentes sensíveis por natureza mesmo, né? Desde pequenininha a pessoa já tem os dentes sensíveis também, né? Sim, e aí a gente tem que avaliar também a estrutura dentária, tá? Assim como a cárie, por exemplo, eu falo, ela não é um fator... a gente, quando vai falar de cárie, por exemplo, conversar com o paciente, não é o único fator que determina que a pessoa vai ter cárie. Tem a alimentação, tem a questão da higienização e da própria estrutura dentária da pessoa. É a mesma coisa da sensibilidade. Às vezes, a própria composição ali já favorece a sensibilidade. Ou também, a gente vê muito hoje casos de pacientes com sensibilidade devido à alimentação, tá? A gente tem vários artigos que demonstram que uma alimentação mais ácida, ela causa um dano bem maior aos dentes das pessoas do que corante, por exemplo. Antigamente tinha aquela ideia de que o corante iria prejudicar os dentes. Na verdade, os alimentos ácidos prejudicam mais os dentes. Pessoas que já acordam e já vai fazendo o consumo de limão, por exemplo, nas dietas que a gente vê hoje. São pessoas que têm a tendência a ter uma sensibilidade maior, uma perda de esmalte do dente maior e uns danos com lesões não cariosas que a gente fala. Então, é um dente que vai envelhecer mais. No caso desses alimentos que contêm um teor maior de acidez, quais seriam esses alimentos, doutor? A gente pode citar aí a laranja, por exemplo.
né? Refrigerante também é um tipo de alimento. Hoje as pessoas consomem mais refrigerante, né? Ele vai atuar ali também na camada superficial do nosso dente. A primeira camada que a gente tem do nosso dente é o esmalte, né? E aí eles vão é como se fosse corroendo, esses alimentos ácidos vão corroendo. Até a gente pensa assim, a refrigerante, como eu disse, a laranja, o limão, esses alimentos eles vão tirando ali também parte desse esmalte do nosso dente. E aí, se não tiver um equilíbrio... Gente, é importante o consumo de laranja e limão, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu falo de um equilíbrio, não um exagero, porque o nosso próprio organismo, nosso dente, já vai acontecendo um processo de desmineralização e remineralização. A própria estrutura do dente a gente perde e ganha naturalmente. Mas se a gente contribuir com fatores que só há perda desse dente, ele não vai conseguir se recompor ali. E aí vem os problemas que eu estou falando, de sensibilidade e também de problemas com desgaste do dente. A gente vê muitas pessoas próximo da gengiva com um degrau. Eu tenho muita procura isso no consultório. A minha raiz está aparecendo. Eu tenho sensibilidade próximo da raiz. É justamente por isso, por fatores, às vezes, de alimentação e também por traumas. A gente fala o bruxismo, por exemplo, ele também provoca esse desgaste na estrutura dentária e desgastando o esmalte, que é a nossa camada de proteção, vai deixar o dente mais sensível. Tem até um artigo que fala que, assim, as pessoas hoje, é muito difícil, assim, a nova geração perder os dentes por cárie ou por um problema periodontal. Assim, o número está diminuindo, porque a odontologia está mais acessível. As pessoas conseguem ter essa ida ao dentista. Acessível e avançada demais. Sim, também. Sim, hoje é muito. E aí, então, a nossa geração, vamos falar da geração do meu filho, por exemplo. Por que às vezes vai perder os dentes? E aí os estudos mostram que a alimentação está influenciando muito, uma alimentação mais ácida, e os traumas, bruxismo, por exemplo, as pessoas tendem a perder o dente por alimentação e por trauma hoje, porque vai ocasionando esse trauma no dente e esse desgaste acentuado. Então, isso que vai levar mais à perda. Para você que está ligando o seu rádio agora, quem está conversando conosco hoje aqui no nosso Centenário Informações, doutora Camila Isabela de Sono Silva, dentista. Estamos falando hoje sobre o clareamento. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto o seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Rapidinho o intervalo. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações. Nossa conversa hoje com a doutora Camila, dentista. Estamos falando hoje sobre o clareamento. A gente chegou a comentar um pouquinho a respeito, mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhe a respeito disso aí, porque a coisa é muito séria, né, doutora? A pessoa não pode realmente fazer um clareamento sem o acompanhamento de um profissional. Só falei dos produtos que vendem na internet. Tem que ficar esperto com isso, né, doutora? Sim, de jeito nenhum. E às vezes as pessoas acham assim, mas é um procedimento tão simples. Mas você sabe a hora de parar um clareamento dentário? Qual o ponto ali que eu não estou causando mais dano ao dente? E outra, tem muita gente que fala assim para mim, fulano de tal fez clareamento e teve muita sensibilidade, teve muita dor.
e às vezes nem teve consulta, né? Ele fez por conta própria. A gente tem produtos com várias porcentagens. A gente tem produto que a gente pode dormir, tem produto que pode ficar por 2, 1 e até meia hora na superfície do nosso dente. Eu tô falando do tratamento caseiro, que a pessoa leva o gel para casa e vai fazer lá na casa dela o clareamento. E só que os meus pacientes, eu sempre tenho um controle, eles voltam semanalmente para eu ir acompanhando. Mas imagina que é uma pessoa que está fazendo por si só. Ela sabe disso, dessa porcentagem? Ela sabe por quanto tempo que ela pode estar utilizando? Eu conheço casos de pessoas que utilizaram produtos que poderiam ficar por 1 hora e dormiram. Qual é o prejuízo que vai ter nisso? Né? Na época de faculdade, a gente teve um caso relatado, porque o gel ele vem numa seringa. E às vezes eles assemelham com outros produtos da odontologia. A gente tem um ácidozinho que a gente utiliza no dente quando a gente vai fazer uma restauração de resina, aquela branquinha. A gente prepara o dente para receber essa resina e para isso a gente usa um ácidozinho, que vai deixar a superfície mais porosa ali para a resina aderir. Só que ele fica de 15 a 30 segundos no dente e a gente já tira. É o tempo que a gente pode utilizar. E aí a seringa, ela lembra. E na época de faculdade, uma pessoa utilizou esse ácido achando que era um produto de clareamento. Compra fácil na internet, você digita lá, às vezes a pessoa digita ácido para clarear dente, aí aparece. Na verdade, ele não é um produto de clareamento, ele é um ácido. E aí essa pessoa, ela ficou por 2 ou 3 horas, e aí ela já começou não mais sensível o dente, os dentes estavam doendo. Resultado, perdeu a camada superficial do dente, o esmalte, não tinha brilho, não tinha mais nada, e ainda os dentes condenados ao canal. Então, assim, o prejuízo foi maior. Então, não comprem produtos, não ache assim, que é assim, um simples tratamento. Tem um certo ponto que a gente olha, e é por isso que o retorno, a importância de voltar ao dentista. Eu nunca entrego o kit completo ali para o paciente. Eu sempre vou dando aos poucos, porque eu quero que ele volte ao meu consultório para eu ir acompanhando. Porque chega um ponto que a gente olha naquele dente e ele já está saturado. Quando chega ao ponto de estar saturado, é a hora de parar. Não pode mais continuar o clareamento, porque se continuar, não vai ter mais benefício, vai ter malefício. A gente já começa ali a perder, o esmalte ele deixa de ficar com brilho, a sensibilidade já começa a acontecer de uma forma descontrolada. Então, a gente olha e tem a hora de parar. E o paciente sabe disso? Pois depois que o estrago for feito, é para recuperar isso aí, dá trabalho, né, trabalho. O esmalte depois, assim, dependendo do grau de agressão a ele, às vezes pode ser até um dano irreversível. Né? Então, por isso a supervisão. Não vai acreditando também em receitinhas de internet, em tudo que a gente vê. Tem que ter o controle com o profissional para não ter esse dano, tá? Não ter essa perda. A gente tem produtos também, e hoje a gente tem até produtos, seringas, que a gente usa só em consultório, e aí a pessoa às vezes compra por engano. O certo, hoje, as seringas de clareamento, o gel de clareamento, ele é só vendido com receita, tá? Mas a gente vê que aí a gente tem na internet um mercado aí que vai, né, às vezes oferece ali um descontrole, e isso não acontece. Então, hoje a gente só faz a entrega desse material sobre a prescrição. A pessoa, como se fosse um antibiótico. A pessoa às vezes não tem nem ideia do que está comprando, né? Só vai usando. Até para moldar, eu já vi paciente falar, eu comprei uma plaquinha e eu mesmo me moldei. Eu falei, gente, como que foi essa moldagem? Está adaptada? Porque se for outra coisa que parece muito, machuca a gengiva. Não, gente, clareamento não machuca a gengiva. Se tiver machucando, tem coisa errada. A adaptação da plaquinha está errada. Às vezes, a pessoa está colocando muito gel e está extravasando. Clareamento não causa danos. E isso é outra parte do meu termozinho. Não causa dano na estrutura dentária, não causa dano na gengiva, desde que com acompanhamento e desde usar a técnica corretamente. Um tratamento de clareamento geralmente dura quanto tempo, doutor? Ou varia de dente para dente? Eu falo do retorno, para a gente sempre estar acompanhando o paciente, para a gente, vamos supor, é a primeira vez que a pessoa vai fazer o clareamento, chamar ele ali depois de 3 meses para ver como que está reagindo. Em média, a gente estipula aí de 1 ano a 1 ano e meio a duração do clareamento, mas isso envolve muito também os hábitos do paciente, da pessoa ali, para a duração do clareamento.
Rodrigo, ele está perguntando o que costuma amarelar os dentes. Você falou aí do café, do refrigerante, né? Sim, ótima pergunta. O nosso dente, vou falar de uma forma mais assim, didática aqui para a gente entender, ele funciona como um estoque de pigmento. Então, todo alimento tem corante. A gente tem mania de achar que corante só é aquele alimento roxinho, o alimento pretinho, não tem nada disso. Todo alimento tem corante. Alguns alimentos, eles vão ter uma coloração mais forte. E que para o nosso dente, como eu falei, o nosso dente, ele funciona como um estoque. Então, eu vou ingerindo corante, vai armazenando. Vou ingerindo, vai armazenando, até que ele forma uma macromolécula ali de pigmento, e essa macromolécula reverte numa pigmentação, numa coloração para o meu dente. Mas isso leva um tempo, porque eu tenho que ir consumindo esses corantes, essas micromoléculas, elas vão se unindo e depois elas mostram a alteração ali na superfície do dente. Então, leva um tempo. Alimentos, por exemplo, pessoas que consomem muito café. Eu tenho paciente, às vezes, que fala para mim que toma uma garrafa de café. Ele está consumindo um corante com uma cor mais pigmentada e ele está consumindo de uma forma não tão legal, porque é o dia todo tomando café. Obviamente, esse paciente vai ter o dente mais escuro. No caso, tem um ouvinte perguntando aqui se você trata também problema de gengiva ou se você indica outro profissional. Você falou do problema da gengiva, ela está perguntando se você trata também eu não de sou gengiva. periodontista, tenho uma especialidade dentro da odontologia voltada só para essa questão. Nos problemas iniciais, assim, eu faço o tratamento no consultório, mas quando eu olho e vejo que não é para mim, que é um caso mais severo, ou só com controle ali do que eu forneço, não vai ser o suficiente, eu indico para outro profissional. Tá certo. O Flávio, ele está perguntando se uma pessoa que fuma vai fazer o clareamento, é mais demorado por causa do cigarro? Ótima pergunta também, porque há muito tempo atrás, não, gente, recente, porque os novos estudos estão aí mostrando o contrário pra gente, mas até um tempo atrás, até os outros dentistas, eles falavam assim, para você fazer o clareamento, você tem que parar de fumar. Ou você não vai ter sucesso no clareamento se você for um fumante. Se você bebe muito café, não pode, durante o clareamento, estar tomando café. Então, tinha essa restrição. Porque, como eu disse, o gel clareador, ele promove uma alteração na superfície do dente, o que facilita pigmentos entrar, tá? Mas os novos estudos nos trazem segurança em relação a isso, porque, como eu falei, nosso dente funciona como um estoque de pigmento. E para ter essa manifestação da coloração mais amarelada, ele precisa juntar esses pigmentos, formar uma macromolécula para ter essa alteração. Ou seja, durante o clareamento, a gente parou de fazer essa restrição de corante. Então, uma pessoa que fuma, ela pode fazer clareamento? Pode. Vai ter que ficar mais tempo? Não, porque a gente tem um tempo para respeitar. Então, assim, é individual. Tem pessoas que clareiam muito da estrutura dentária. Por isso essa avaliação. Não tem como eu dar certeza para ele de tempo. Mas tem pessoas que com 3 semanas o clareamento está no auge ali, está perfeito. Tem pessoas que a gente gasta ali um mês, uma semana, mas tem a hora de parar. Porque senão a pessoa fica desenfreada e começa os danos, tá? Mas em relação ao cigarro, ele pode fazer o clareamento, a gente consegue, porque para o dente dele ficar escuro devido ao cigarro, vai depender dessa pigmentação acumular ali e depois resultar numa cor do dente. Independente se ele fazer o clareamento ou não, esses pigmentos estão entrando no dente dele. E aí, clareando ou não os dentes dele, vai demorar um tempo. O que ele está consumindo hoje, ele vai ter que consumir amanhã, depois. Um longo período de tempo para ter uma manifestação de cor. Isso nos dá segurança. Estamos conversando hoje com a doutora Camila Isabela de Sono Silva, dentista. Estamos falando hoje sobre o clareamento. Doutora Camila, a pessoa fez o clareamento, ficou bonitinho, do jeito que a pessoa queria. E quanto tempo dura esse clareamento? E a estimativa é de 1 ano e meio ali que dura, desde que a gente sempre fala, para durar mais esse clareamento, a pessoa tem que voltar ao dentista, fazer as visitas regulares, limpeza. Em média, a gente estipula de 1 ano e meio, mas também vai variar ali com o hábito da pessoa, com a higienização, se é uma pessoa que toma muito refrigerante, vem os alimentos ácidos novamente. Em média, aí, eu gosto de jogar aí 1 ano e meio. Pessoas um pouquinho mais, outras menos. Uhum.
Pô, tem gente ouvindo a gente lá longe, viu? Um abraço para Terezinha. Terezinha está ouvindo a gente lá na cidade de Cabo Verde. Uma Olha, que alusão para legal, um ela. abraço. Ela está dizendo o seguinte aqui: fiz clareamento e não tive muito resultado, não. Tenho 38 anos de idade. É normal isso acontecer? Ah, outra pergunta boa. Porque a gente tem não tem uma técnica só de clareamento. A gente tem a técnica caseira, tem a técnica de consultório. E hoje a gente tem o de mais moderno aí dentro da odontologia de clareamento. É uma técnica que a gente faz associação com clareamento de consultório lá dentro, associada à luz violeta, tá? Então, dependendo quando a gente olha no dente do paciente, se for uma pigmentação mais forte, a gente já vai indicando esse que é o melhor, tá? O gel clareador, ele vai agir ali na superfície do dente. Imagina um clareamento caseiro. A pessoa coloca, o que ele vai fazer na superfície do dente? Ele vai quebrar essas macromoléculas de pigmento, vai ficar pequenininha, e ele desorganiza, ele espalha esse pigmento, o que resulta numa coloração mais clara, porque ela não está organizada. Para um pigmento manifestar em cor, ele não precisa estar unido. Quando o gel quebra, não tem essa manifestação. Já a luz violeta, ela faz muito mais do que isso. Além dessa associação da luz violeta com o gel, quebra esse pigmento e remove do dente, tá? Então, por isso que o resultado com essa técnica é melhor. Mas nem todo mundo precisa já ir para essa técnica. Às vezes, o dente da pessoa, com clareamento caseiro, funciona. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consulta observar. Pacientes com bruxismo, eu não indico o caseiro. A chance de sensibilidade é maior. Mas tem casos em que a pessoa tem o bruxismo e não tem sensibilidade. Aí pode fazer o caseiro? Pode. Então, a gente tem que ali estar avaliando o paciente como um todo. O Janderson, ele é nosso ouvinte lá da cidade de Ribeirão Vermelho. Estamos chegando longe, o pessoal participando bastante com a gente aqui. Ele diz que sempre teve os dentes muito sensíveis. Ele pergunta se ele pode fazer o clareamento também. Pode. Pode sim, a gente tem que, primeiro a gente tem que avaliar. Eu tô falando como se tivesse tudo bem nos dentes dele, tá, gente? Porque tem gente que me pergunta, quanto custa um clareamento? Eu posso fazer o clareamento? Eu não sei, eu tenho que ver. Mas vamos supor que pode, assim, que tá tudo bem, não tem cárie, não tem nada. Ele tá com dente sensível, ele pode fazer o clareamento? Pode. Às vezes, ali naquele primeiro momento, não será um momento, a gente vai ter que fazer alguma intervenção para realizar o clareamento. Mas em relação à sensibilidade, eu gosto de controlar isso no consultório. Então, para ele que tem sensibilidade, eu não indico ele fazer o clareamento caseiro. Eu indico ele fazer com um profissional lá no consultório, porque ele vai colocar, vamos supor, se ele tiver raiz exposta, o produto não vai ser colocado na onde tem essa exposição. O dentista vai ter o cuidado de não deixar o produto agir ali. E aí ele vai ter um controle. Além disso, a gente tem técnicas com laser que vai atuar na sensibilidade. Então, tudo ali já preparado para não ter essa sensibilidade ou ter o mínimo possível. Agora, quais seriam os tipos de clareamento, doutora? A gente não falou sobre isso ainda. A gente tem o clareamento caseiro, onde a pessoa... Esse é o perigo, porque as pessoas vão atrás dele pela internet, tá? É que a gente confecciona uma plaquinha e dá o gel para a pessoa fazer em casa. Esse tipo de clareamento é muito bom, o resultado dele é muito bom, só que eu falo que depende mais do paciente do que de mim, porque eu vou fazer toda a orientação, vou fazer todo o planejamento e acompanhamento. Não adianta nada se ele chegar em casa e não fazer. Ele vai chegar lá numa semana depois, não vai ter resultado, 2 semanas depois não vai ter resultado. Aí o paciente não teve resultado no clareamento, não fez direito. Né? A gente tem o dente, quando a gente começa a clarear, ele, na primeira semana, ele fica condicionado a clarear. Então, geralmente, na primeira semana, a pessoa não vê o resultado. A partir da segunda, já vem aquele processo todo de clareamento. Então, assim, esse precisa muito do perfil do paciente. É um perfil que vai fazer? Eu tive uma paciente que eu olhei assim, falei assim, gente, na segunda semana o dente dela já estava muito bonito. Eu falei, nossa, você está fazendo direitinho. Ela falou assim, lógico, é meu investimento, meu dinheiro, se eu não fizer, eu joguei fora. E eu achei a resposta dela maravilhosa. Depois a gente tem o clareamento de consultório, onde o paciente, a gente vai clarear os dentes dele no consultório, com uma porcentagem de um produto mais forte, um pouco mais potente. Para isso, a gente vai gastar menos sessões, às vezes 3 sessões ali, já vai ter um resultado muito bom. E tem um conforto de que o paciente não precisa fazer nada, ele só vai ali, o dentista vai colocar e vai saber a hora de retirar o produto. E hoje a gente fala muito dessa técnica de associação, onde eu vou fazer o de consultório com a luz violeta.
Ela não é o laser que as pessoas acham, é uma luz própria para fazer esse tipo de clareamento. E existe a associação de consultório com caseiro, onde a pessoa vai lá no consultório, faz o de consultório sem a luz violeta e a gente ainda fala para ficar um tempinho ali com o caseiro. Tudo isso com acompanhamento. Chegou no ponto de saturação, onde meu dente já começa a perder brilho ou ter alguns pontinhos, já passou, não podia nem ter chegado nesse ponto. O clareamento já está causando dano. Por isso que o acompanhamento. Para a gente encerrar, tem uma pessoa fazendo uma pergunta que não tem muito a ver com o assunto que a gente está conversando, não, mas passo uma orientação para ele aí, doutora. Tenho umas feridas no céu da boca. Quando escovo, dói muito. O que eu faço? Procura um profissional. Tem que imediatamente. Procurar, né? E é bom a gente reforçar, porque a gente está no mês de julho, mês de prevenção. Então, a gente vai falar um pouquinho só para ressaltar. Toda lesão, toda feridinha, todo machucadinho ou toda mancha que aparece na boca e não some com 14 dias, o profissional deve ser procurado. Tá certo. Para ver o que é. Tá certo. Bom, as pessoas quiserem entrar em contato com a doutora Camila, onde que encontrem nas redes sociais também, doutora? Tem o meu Instagram, que tá como doutora Camila Isabela, Isabela com Z, e tem o meu telefone também, que é 359-9812-0311, e também o meu consultório eu mudei, viu, gente, de endereço, está em frente ao pronto-socorro, naquele prédio novo, no primeiro andar, na Clínica Bem-Estar. Tá certo. Doutora, obrigado, viu, pela sua presença hoje aqui. Foi muito boa a nossa conversa. Acho que a gente esclareceu bastante os nossos ouvintes a respeito do clareamento aí. Obrigado, viu? Eu quem agradece e precisando das ordens. Tá certo. Obrigado, viu, doutora? Gente, amanhã quem vai estar conosco aqui é o Francisco Fabiano Diniz Júnior, professor Popó. Amanhã a gente vai falar sobre a castração de cães, que vai acontecer lá na mina do Padre Vitor, dias 19, 20 e 21, tá? Se você tem um cão aí, se você quer castrar esse seu animal aí, não deixe de acompanhar, viu? Amanhã a gente vai estar conversando aí com o professor Popó a respeito deste assunto aí. Doutora, obrigado, sucesso sempre, viu? Até mais, eu que agradeço. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí, ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Amanhã, 11h30, a gente volta. Forte abraço a todos. Continuem sintonizados na programação da 99 FM. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo.